Você já teve a estranha sensação de não pertencer? Como se houvesse algo em você que não se encaixasse nos moldes impostos pelo mundo? Se sim, escute com atenção. Porque essa sensação, que tantos tentam anestesiar, pode ser exatamente a raiz da sua força mais rara. Carl Jung dizia: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas o caminho até isso não é confortável. Desde a infância, somos treinados para buscar aceitação. Moldamos nossos gostos, opiniões, até a forma como sorrimos para agradar, para fazer parte. E quanto mais fazemos isso, mais nos distanciamos do que somos de verdade. Você já notou como aqueles que ousam ser diferentes, que não seguem a multidão, que não baixam a cabeça, são os primeiros a serem criticados, isolados, julgados como arrogantes, estranhos ou até perigosos? Isso acontece porque o ser humano, biologicamente, carrega uma necessidade de pertencimento herdada dos tempos tribais. Na psicologia evolutiva, a exclusão significava risco de morte. Estar fora da tribo era estar exposto, vulnerável. E o nosso cérebro, mesmo milênios depois, ainda responde com medo à rejeição social. Mas aqui está o ponto crucial. Ser exclusivo, ou seja, não ser facilmente encaixável, ativa essa mesma resposta de medo não em você, mas nos outros. Eles não temem a sua diferença, temem o que a sua autenticidade desperta dentro deles, o desconforto de não serem livres como você é. A sombra, como diria Jung, é aquilo que o ego recusa a aceitar. E quando alguém vive na verdade da sua essência, essa pessoa passa a ser um espelho brutal para todos que ainda estão fingindo ser algo que não são. Então sim, ser exclusivo é solitário, mas também é um chamado. Porque o mundo não é transformado por aqueles que se adaptam. O mundo é moldado por quem rompe padrões. Se você sente que não pertence, talvez seja porque você nasceu para criar algo que ainda não existe. A exclusividade incomoda. E isso tem uma razão científica, não apenas social. Estudos em neurociência mostram que, quando uma pessoa se comporta de maneira que foge do consenso do grupo, a reação do cérebro coletivo é de alerta. Esse desvio ativa áreas associadas ao medo e à desconfiança, como a amígdala cerebral. Ou seja, o simples ato de não seguir a manada faz com que você seja visto inconscientemente como um possível perigo. Mas há um paradoxo nisso. Ao mesmo tempo em que o diferente é temido, ele também é irresistivelmente atraente. É como se o inconsciente coletivo enxergasse no desencaixado uma forma viva de liberdade. E isso incomoda quem vive preso. O rebelde silencioso, o observador, o solitário autêntico, ele carrega o que muitos tentam enterrar: a verdade do self. Carl Jung afirmava que o processo de individuação, tornar-se aquilo que se é em essência, envolve, inevitavelmente, um rompimento com as máscaras sociais. Essa jornada exige coragem, porque a primeira coisa que morre nesse processo é a imagem que os outros criaram sobre você. E perder essa imagem pode doer mais do que perder pessoas, porque muitas vezes você descobre que elas só estavam ao seu lado pela fantasia, não pela verdade. Quando você começa a agir conforme o seu próprio eixo, percebe que grande parte dos seus laços eram, na verdade, correntes. E o mais cruel, descobre que a sua prisão foi construída por palavras doces, sorrisos educados e aplausos vazios. Ser exclusivo é se desprogramar de um condicionamento coletivo. É romper com um sistema invisível que ensina que pensar igual
é virtude, que obedecer sem questionar é sabedoria e que ser aceito é mais importante do que ser íntegro. Mas integridade tem um custo, e esse custo é a solidão. Só que aqui entra uma verdade que poucos estão prontos para ouvir. A solidão do autêntico é sempre melhor do que a multidão do medíocre. A dor de não se encaixar é real, mas a dor de se trair todos os dias, essa é insuportável. Ser exclusivo não é sobre se achar melhor, é sobre recusar ser menor do que você nasceu para ser. E o mundo sabe disso. Por isso ele tenta te distrair com promessas de pertencimento, likes, curtidas, aprovação. Mas cada sim que você dá ao externo pode ser um não ao que existe dentro de você. Jung dizia que o maior desafio do homem moderno é ouvir a própria alma em meio ao barulho do mundo. E talvez seja por isso que tanta gente teme o silêncio, porque no silêncio a máscara cai, e o que sobra é aquilo que você não pode mais fingir ser. Existe uma força silenciosa no homem que se recusa a performar para o mundo. Ele não se justifica, não tenta convencer ninguém, não discute para provar que tem razão. Ele apenas é. E isso, por si só, é um ato de guerra contra o sistema. A maioria das pessoas aprendeu a negociar a própria alma em troca de pertencimento. Elas dizem sim quando querem dizer não, sorriem quando querem gritar, concordam para não serem deixadas de lado. Elas seguem um script invisível, um teatro social onde o protagonista é o medo. Medo de ser rejeitado, de parecer estranho, de ser visto como difícil, orgulhoso, arrogante. Mas o homem que rompe esse script torna-se livre. E essa liberdade não precisa de palco nem de plateia. Carl Jung alertava: o ser humano moderno está em colapso porque se distanciou demais do seu inconsciente. Ele vive numa fachada, e quanto mais ele se afasta da própria verdade, mais precisa se distrair. Com trabalho, com redes sociais, com relações vazias, com dopamina barata. Só que chega um momento em que o vazio se torna impossível de ignorar. E nesse momento, ele encontra você. Sim, você, que não está fingindo. Você que escolheu o caminho estreito. Você que não precisa provar nada, porque já entendeu que a verdade não grita, ela vibra. E essa vibração muda tudo. Sem perceber, você se torna um espelho. Não pelo que diz, mas pelo que não diz. Sua presença silenciosa revela o quanto os outros estão ausentes de si mesmos. Sua firmeza expõe a inconstância dos que vivem tentando agradar. Sua paz provoca quem só encontra descanso na distração. Você vira um lembrete vivo. Um lembrete de que é possível viver de forma inteira, mesmo sendo rejeitado. De que é possível não ter todas as respostas, mas ainda assim andar de cabeça erguida. De que é possível ser odiado por muitos e ainda assim ser respeitado por si mesmo. Isso assusta. Assusta porque desmonta a ilusão coletiva. Assusta porque você está fora do jogo. E quem está fora vê com clareza as peças, as mentiras, os truques. E o mais perigoso, quem está fora do jogo não tem medo de perder, porque já entendeu que o verdadeiro prêmio não é a aceitação dos outros, é a reconexão com o próprio espírito. E essa reconexão é o que Jung chamava de retorno ao self, o centro da psique, onde o homem deixa de ser apenas um eu fragmentado e passa a ser um todo integrado. E aqui está a chave. Quanto mais próximo você está do seu self, mais distante você se torna das expectativas externas. Você deixa de buscar ser compreendido e começa a valorizar a lucidez de ser autêntico. Você entende que não precisa correr com a multidão.
Porque o seu caminho exige outro ritmo, outro silêncio, outra profundidade. E sim, vai doer. Vai doer ver amizades esfarelando quando você para de fingir. Vai doer perceber que muitos só estavam por perto quando você representava um papel. Mas essa dor vai te curar, vai te forjar, vai te lembrar que só o que é real permanece. E nesse ponto, você já não volta mais. Você passa a enxergar tudo de fora. As relações se tornam mais nítidas, as conversas mais curtas, as companhias mais escassas. Mas a paz, essa se torna imensa. E quando essa paz se instala, você entende. Você não perdeu nada. Você apenas se encontrou. Quando um homem desperta, o mundo ao redor dele começa a desmoronar. Não porque ele o destrói, mas porque ele não o sustenta mais. Ele para de servir às mentiras, para de alimentar o ciclo de conveniências, para de fingir que não vê. E quando ele para, o sistema inteiro range. As pessoas ao seu redor sentem que há algo diferente, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. É como se de repente houvesse um ímã invertido no ambiente. Alguns se sentem atraídos, querendo entender, buscar, aprender. Outros se sentem ameaçados, irritados, inseguros. E não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com o que você se tornou. Sua existência começa a denunciar os excessos dos outros. Sua disciplina expõe a preguiça alheia. Sua presença calma mostra o quanto os outros vivem em ansiedade. Sua profundidade mostra o quanto vivem na superfície. E a sua solidão bem resolvida revela o desespero deles por aprovação. Você não pediu por isso, mas agora carrega uma responsabilidade. Você virou um ponto de contraste, um lembrete vivo de que é possível não ser mais um. E isso fere egos frágeis, porque sua lucidez confronta os disfarces, porque sua verdade incomoda quem vive de aparências, porque sua liberdade emocional desestabiliza quem ainda vive preso em afetos tóxicos, vícios e medos mal resolvidos. Você perceberá isso nos olhares, nas indiretas, na frieza repentina, no afastamento de quem antes te aplaudia. Você vai ver que o seu silêncio está dizendo mais do que 1000 discursos. E vai entender. Você incomoda porque você é real. E o mundo não foi treinado para lidar com pessoas reais. Ele foi condicionado a premiar a máscara, a promover quem obedece, a exaltar quem se encaixa. Mas você escolheu o oposto. Você não quis mais ser controlável. E por isso, se tornou perigoso. Homens assim são raros, porque eles não seguem líderes cegamente, não se rendem à idolatria, não se curvam a sistemas podres. Eles ouvem, analisam, discernem. E quando falam, cada palavra tem um peso que muitos não suportam ouvir. Você começa a mudar a atmosfera sem dizer uma única frase. Sua energia chega antes da sua presença física. As pessoas sentem que estão diante de algo sólido, algo que não balança com o vento, algo que não precisa gritar, nem exibir, nem provar, e isso faz nascer silêncio. Sim, você vai notar que onde antes havia falatório inútil, agora há pausas. Onde antes havia zombarias, agora há cautela. Onde você era ignorado, agora é observado com estranheza, porque algo em você parou de aceitar o teatro. E esse algo é a sua alma voltando para o corpo. É a sua consciência assumindo o trono. É a sua essência que por tanto tempo ficou adormecida, finalmente dizendo: chega. Chega de fingir. Chega de correr por medalhas invisíveis. Chega de tentar caber em espaços que diminuem sua dignidade. Chega de tentar consertar quem não quer ser consertado. Chega de ser gentil com quem trata sua alma como lixo emocional. Chega. Esse basta é a revolução. E você percebe que não precisa de muitos, precisa apenas de um, você consigo mesmo. A partir daqui você escolhe quem entra. Você não implora por atenção, você não se apega a migalhas, você não tenta salvar quem ainda ama a própria prisão. Você se posiciona, não como quem sobe num pedestal, mas como quem voltou para casa. E agora, não sai mais. Você entende que não precisa ser aceito,
porque foi redimido pela própria consciência. Não precisa ser entendido porque encontrou paz em ser inteiro. E mesmo em meio à rejeição, ao silêncio, à solidão, você carrega algo que o mundo já não consegue mais oferecer: força interior. Essa força é a que move montanhas invisíveis. Ela não faz barulho, mas muda o rumo das águas. Ela não pede permissão, mas limpa o caminho. E quanto mais você se alinha com ela, mais as portas erradas se fecham, mais os caminhos certos se iluminam, e mais você entende: a realidade responde a quem se alinha com a verdade. Você está deixando de ser controlado, e por isso está se tornando perigoso. Mas é esse perigo que o mundo precisa agora. Homens que não obedecem por medo, mas que lideram por convicção. Prepare-se. Você já se pegou calado em uma conversa só porque teve medo de parecer tolo? Já segurou uma ideia brilhante porque achou que ririam de você? Essa prisão invisível, disfarçada de prudência, é na verdade um cárcere emocional criado pelo medo de ser julgado. E a frase que mais escancara essa prisão é: e se acharem que eu sou burro? Essa dúvida interna, silenciosa e corrosiva, destrói muito mais do que a autoconfiança. Ela mata o impulso criativo, corta a espontaneidade e apaga a chama da autenticidade. Carl Jung explicava que o verdadeiro eu só pode emergir quando nos libertamos da necessidade de aprovação. E esse medo de julgamento, ele não é só social, ele é arquetípico. Ele nasce de algo ancestral dentro de nós. Uma memória coletiva de exclusão, rejeição, de não pertencimento. Segundo estudos da Universidade de Harvard, Lieberman et al. 2007, a dor da exclusão social ativa as mesmas áreas do cérebro responsáveis pela dor física. Ou seja, quando você é julgado ou acredita que será, o seu cérebro sente como se estivesse sendo fisicamente agredido. Por isso você evita, recua, silencia. Mas essa autoproteção tem um preço muito alto. O preço de viver escondido, apagado, invisível até para si mesmo. O problema não é sentir medo. O problema é deixar que ele decida por você. O problema é entregar as rédeas da sua existência a olhares externos. Quando você pergunta: e se acharem que eu sou burro? Está, na verdade, dando mais valor à opinião dos outros do que à sua própria verdade. E isso é perigoso. Porque no longo prazo, o que você perde é mais do que autoestima. Você perde oportunidades, conexões reais e principalmente perde tempo. Tempo de vida, tempo de coragem, tempo de alma. Jung dizia que a jornada do herói moderno é individual. E nessa jornada, você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. Isso inclui errar, parecer estranho, tropeçar nas palavras e até parecer tolo de vez em quando. Porque quem tem coragem de ser ridículo hoje será lembrado amanhã como alguém autêntico. O respeito começa quando você para de se moldar para caber nos moldes alheios. Quem vive para agradar, morre sufocado em silêncio. No próximo bloco, revelaremos a frase mais destrutiva de todas. Aquela que, mesmo sem ser dita em voz alta, age como um veneno silencioso, te mantendo fraco, apagado e dominado. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, respira fundo, porque no próximo bloco vamos quebrar de vez essa corrente invisível. E aqui chegamos à frase mais devastadora de todas: é melhor não tentar. Silenciosa, sutil, disfarçada de sabedoria. Ela surge como um conselho interno, como uma desculpa lógica, como um escudo emocional. Mas, no fundo, é apenas medo paralisando a sua grandeza. Essa frase é o túmulo dos sonhos, o veneno do potencial, o modo como a sua própria mente, corrompida pelo trauma, pela insegurança e pela repressão coletiva, tenta te manter pequeno. Porque tentar envolve risco, envolve errar, envolve se colocar no mundo sem garantias. Mas é justamente aí que está a vida real, viva. Pesquisas publicadas na Frontiers in Psychology 2019 mostram que a autossabotagem está ligada diretamente à evitação de dor emocional. Ou seja, você deixa de tentar não porque não tem talento,
mas porque quer evitar o sentimento de fracasso, de rejeição, de frustração. Só que ao fazer isso, você não se protege, você se limita. Carl Jung explicava que o inconsciente molda a nossa realidade quando não o tornamos consciente. E cada vez que você diz, é melhor não tentar, é a sua sombra falando por você. É o trauma decidindo, é o medo vestindo o manto da lógica. E quando o medo assume o volante da sua vida, o destino será sempre o mesmo: estagnação, arrependimento, invisibilidade. Mas você tem uma escolha. Não é fácil, não é rápido, mas é sua. A escolha de, a partir de agora, questionar essas frases, de olhar para elas com coragem, de não mais aceitar que elas te definam, de escrever um novo roteiro interno, onde o protagonista não foge, enfrenta, onde a vergonha não cala, ensina, onde o medo não paralisa, revela o caminho. Você não precisa provar nada para ninguém, mas deve tudo a si mesmo. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua ainda acredita. Acredita que é possível quebrar essas correntes invisíveis, que é possível parar de sobreviver e começar, enfim, a viver com profundidade, presença e propósito. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele te despertou algo lá dentro, eu te convido agora a se juntar ao nosso movimento. Aqui no canal Código Supremo, a cada vídeo, nós descemos mais fundo, nas sombras, nos traumas, nas verdades que ninguém teve coragem de te contar. Então se inscreve agora, porque aqui você não vai encontrar frases curtas, mas portas para transformar sua visão de mundo. Ativa o sino, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém que precisa romper esse ciclo, porque quanto mais gente desperta, menos espaço o medo tem para reinar. E lembre-se, você não está sozinho, mas precisa estar desperto. Nos vemos no próximo vídeo.